Oi, gente, eu sou a Miriam de Ler um Bom Livro e andei um pouquinho sumida aqui do canal, mas eu estou de volta para falar daquilo que eu mais amo dos livros. É isso mesmo, gente. Eu tenho um perfil no Instagram falando sobre livros. O nome dele é Ler um Bom Livro. Se você não conhece o perfil, não esquece de ir lá conferir. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para você poder conhecer. E lá eu falo sobre literatura cristã, lá eu falo sobre livros de romance cristão, vida cristã, crescimento. Então tem muita coisa legal lá. Bom, mas hoje eu estou de volta para falar da minha última leitura desse livro maravilhoso chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A autora Ana Cláudia Quintana Arantes. Esse livro é espetacular, gente. A autora desse livro é uma médica que é especialista em cuidados paliativos. O que são esses cuidados paliativos? São cuidados prestados ao paciente que se encontra em uma situação de uma doença terminal em que não há cura, né, terminal. São cuidados que buscam diminuir o sofrimento desse paciente que está diante da morte. E Ana Cláudia traz uma visão inovadora sobre o processo, sobre a morte em si, sobre a vivência, sobre viver a morte. Diferente, pode soar estranho, né, no começo, mas é exatamente isso. Ela quer nos trazer uma reflexão para mudanças de atitude, principalmente dos profissionais de saúde e da família que estão com um paciente nessa situação. E aí ela aborda ela fala sobre a dor, ela fala sobre o sofrimento, e ela fala sobre como foi a formação dela, como foi o interesse por esse assunto, como que surgiu tudo isso. De uma forma muito interessante, ela mostra alguns textos que ela escreveu na época. E ela fala sobre empatia, sobre compaixão, realmente sobre a humanidade, né? Que é necessário para você enfrentar uma situação dessas. Ana Cláudia fala sobre o processo da morte, né? Ela traz pra gente algo muito interessante sobre os maiores arrependimentos do ser humano diante da morte. E ela trouxe essa lista desses arrependimentos baseados nos escritos de uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Essa enfermeira fez um estudo, né? E ela listou 5 principais arrependimentos das pessoas que estão diante da morte. Eu vou ler esses 5 maiores arrependimentos. 1. Fazer coisas apenas para agradar ao outro. 2. Não demonstrar afeto, tanto positivo quanto negativo. E ela fala sobre a importância de demonstrar o afeto, tanto positivamente quanto negativamente. Ter trabalhado muito. Não ter passado mais tempo com os amigos. Deveria ter feito de mim mesmo uma pessoa feliz. Esses são os 4 maiores arrependimentos das pessoas diante da morte. Em contrapartida, ela traz 4 compromissos que nós devemos ter diante da vida, que foi o Dom Miguel Ruiz que listou esses 4 compromissos. 1. Ser impecável no uso da palavra. 2. Não tirar conclusões precipitadas. 3. Não leve nada para o lado pessoal. 4. Faça o seu melhor. O texto dela é bem fluido, uma leitura bem fácil de ser feita. Eu demorei a começar o livro. Esse livro nem é meu, gente, é um livro emprestado. Mas foi um livro que valeu a pena, que vale a pena ter, sabia? Estou até pensando em fazer essa aquisição.
Mas agradeço muito a pessoa que me emprestou, aliás, tive um cuidado com o livro, não marquei, apesar de estar com muita vontade de marcar ele todinho, porque tinha cada trecho, vocês não têm noção. Você tem que ler esse livro aqui, meu. Ele nos faz refletir como ressignificar algumas coisas, sabe, a respeito desse assunto que ainda é um tabu, ainda é um assunto que as pessoas não gostam de falar. Inclusive, a Ana Cláudia fala que no Brasil, principalmente, esse tema é muito pouco abordado e por isso, de repente, há deficiência na formação de profissionais que saibam realmente lidar com a morte. Ela fala sobre a ortotanásia, sobre a eutanásia, e ela traz um outro conceito, o conceito de calotanásia, que significa a morte bela. Ela diz que a morte pode ser bela. E ela é totalmente contra a eutanásia. Ela diz que a morte é algo natural, assim como viver, vir ao mundo, nascer, tem que ser algo natural, a morte também. Inclusive, a morte pode ser bela, ela diz. Ela é uma médica que está com o paciente justamente nos momentos finais da vida dele. Eu recomendo esse livro para todos os profissionais de saúde, principalmente. Aliás, ele é um livro que pode ser lido por todas as pessoas, porque se você vai, a morte vai estar presente na sua vida em algum momento, né? A sua ou de alguém perto de você. E principalmente os profissionais de saúde também que lidam com isso diariamente e às vezes não sabem como lidar. É um livro que traz resumidamente a proposta dessa médica. Ela tem um olhar bem positivo sobre a possibilidade de melhora nesse cuidado no nosso país. Medidas já foram tomadas para que isso se torne algo acessível a toda a população. O direito de morrer de forma digna, o direito de morrer com o mínimo, diminuindo o sofrimento do paciente. Eu, como enfermeira e também uma boa leitora, eu degustei cada palavra desse livro. Alguns aspectos de religião, algumas definições, eu não concordei com a Ana Cláudia. Eu não sei exatamente qual é a religião dela. Me parece que é budista, mas não ficou claro para mim. Porém, assim, sem nenhum preconceito, eu aprendi muitas lições com essa autora. E para mim, assim, um livro que tem a maior parte do conteúdo dele muito relevante para mim, que bate com muitos dos meus princípios, ele é um livro muito útil. Então, eu posso relevar essas outras questões que eu não concordo tanto assim. Mas consegui entender a essência do que ela fala sobre religião, só que como cristã, tem alguns pontos bem específicos que eu não tenho como concordar. Mas, principalmente a forma como uma pessoa religiosa lida com a morte, como uma pessoa que é ateu lida com a morte, eu achei esse ponto bem relevante também. Ela fala sobre a religião e a forma como a pessoa lida com a morte de acordo com a religião dela. Então, gente, eu super indico esse livro. Ele é um livro para a vida, apesar de falar da morte. Como você tem vivido a sua vida? Estou muito feliz com esse retorno e espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar o vídeo com as pessoas que você conhece, com as pessoas que gostam de ler e recomendar. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para mais resenhas. Tchau!